Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques do dia. O UFMA cedia a 60ª edição do CONAD. Teatro Arthur Azevedo reabre as portas depois da maior reforma em 30 anos. O projeto oferece oportunidades de emprego e renda através das artes na região Itaquibacanga. Hoje também é dia de falar da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo com o quadro É Gol. Estas e outras notícias a partir de agora no JTV UFMA. Segunda-feira, 6 de julho, agora é hora do Giro de Notícias. Um ônibus que circulava pela Maioba, no bairro Geniparã, na região de São José de Ribamar, acabou colidindo contra um poste. O acidente aconteceu quando o coletivo estava sendo assaltado por 3 indivíduos com uma arma branca neste final de semana. O motorista relatou que perdeu o controle da direção, resultando na batida. Imagens de segurança da região registraram o momento em que o coletivo se chocou contra o poste. Os suspeitos levaram pertences dos passageiros, mas não levaram o dinheiro do caixa. Eles fugiram em seguida. Um trem de minério da ferrovia Carajás descarrilou entre os municípios de Igarapé do Meio e Vitória do Mearim, no interior do Maranhão. O trem saiu de Parauapebas, no Pará, e seguia em direção a São Luís. Até a última atualização, não houve informações das causas do acidente. Em nota, a Vale informou que suspendeu também o trem de passageiros por motivos operacionais e que vai fazer o reembolso aos que já fizeram a compra de passagens. Um princípio de incêndio foi registrado na chaminé de uma churrascaria localizada na Avenida dos Holandeses, no bairro Calhau, em São Luís. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram rapidamente as chamas, sem registro de feridos ou de danos de grandes proporções. Em nota, a churrascaria informou que a situação foi normalizada e o estabelecimento segue em funcionamento normal. As causas do superaquecimento estão sendo apuradas. E a UFMA aqui de São Luís sediou a 69ª edição do CONAD, Conselho Antissindicato Nacional. O evento debateu os desafios da educação superior pública brasileira. Foram 3 dias de debates sobre os rumos da educação pública. O encontro, que reuniu cerca de 450 professores de todo o Brasil, discutiu temas como financiamento das universidades públicas, valorização da carreira docente, condições de trabalho, defesa da ciência e atualização do plano de lutas da categoria. É o momento que a gente atualiza a análise de conjuntura e o plano de lutas e que se organiza a categoria para enfrentar, os desafios que nós temos hoje, que é a luta por uma educação pública, gratuita e socialmente referenciada. Realizado em anos em que não acontece o Congresso Nacional da entidade, o CONAD é um espaço de deliberação, onde representantes das seções sindicais definem encaminhamentos sobre políticas para a educação pública e o ensino superior no país. Esse evento acontece num momento muito importante da conjuntura, que é o momento que a gente está demarcando não só a importância da defesa do fim, da escala 6x1, mas também da defesa da nossa categoria, professores e professoras. Nossas universidades hoje vivem um processo de ataque ao orçamento, de ataque, inclusive, à nossa categoria, no sentido de que professores e professoras são uma ameaça a um projeto conservador que vem sendo defendido pela extrema-direita. Esse CONAD São Luís do Maranhão representa a nossa resistência e luta no momento que a gente quer esperançar. Nesta edição, o encontro aconteceu no auditório Paulo Freire, da Universidade Federal do Maranhão, e tem como tema a defesa da educação pública diante dos desafios enfrentados pelas universidades brasileiras. É muito importante, professores e professoras de todo o país participarem do CONAD, que é esse congresso do Antissindicato Nacional, para que a gente possa discutir a atuação docente, as políticas educacionais, democracia em nosso país. Então, sempre motivador participar do CONAD e ainda mais esse aqui em São Luís.
Após 3 dias de debates, o encontro foi encerrado com a aprovação de encaminhamentos que vão orientar as ações do ANDE, Sindicato Nacional, nos próximos meses. Em sua 69ª edição, o CONAD reforça o papel do movimento docente na construção de políticas em defesa da educação pública, das universidades e da valorização da carreira docente em todo o país. O que nós desejamos é que este movimento seja fortalecido no seu processo organizativo, né? Porque nós estamos numa conjuntura muito adversa para a educação. O tema do evento é o Guarnecer na Terra da Baleada, né? A luta por uma educação pública e contra o imperialismo e a extrema-direita. Então, é uma conjuntura muito adversa. Então, a expectativa é que todos nós possamos trazer encaminhamentos que fortaleça essa luta em âmbito nacional. Investir em saúde e, ao mesmo tempo, fortalecer a formação dos futuros profissionais de educação física. Esse é o objetivo da nova Academia Escola da Universidade Federal do Maranhão, que começou a sair do papel e deve atender a comunidade acadêmica com estrutura para atividades físicas e aprendizagem prática. A Universidade Federal do Maranhão deu pontapé inicial para as futuras instalações da Academia Escola, um espaço voltado para o bem-estar da comunidade acadêmica por meio dos exercícios físicos. Além disso, a iniciativa também vai contribuir para o ensino e pesquisa do curso de bacharelado em Educação Física. O espaço vai contar com aproximadamente 50 equipamentos, destinados à musculação e treinamento físico, com capacidade para atender cerca de 1.000 pessoas. Essa academia vai atender a toda a comunidade, professores, técnicos, discentes, terceirizados. E é uma academia que não é pequena, é uma academia grande. Além da saúde física da comunidade, a Academia Escola também será um importante campo de estágio para os estudantes do curso de bacharelado em Educação Física. Com estágio a gente melhora, a qualidade de formação dos seus alunos, uma vez que a gente tem os professores do curso envolvidos e a possibilidade dos alunos fazerem seus estágios aqui, tanto obrigatórios quanto não obrigatórios. Para que a gente possa formar esses alunos com excelência, com qualidade, para atuar num mercado de trabalho altamente competitivo. É o caso de Paulo Victor, que tem boas expectativas em relação às novas oportunidades que vai ter. Melhora a nossa formação acadêmica, a partir do momento que a gente tem a experiência da prática, propriamente dito, dentro aqui da universidade. E isso melhora muito a qualidade e a experiência que os estudantes têm nesse próprio âmbito acadêmico, E o fim de semana foi marcado pela reabertura do Teatro Arthur Azevedo, o segundo mais antigo do país em funcionamento. O espaço passou pela maior reforma realizada nos últimos 30 anos. E para comemorar, uma ampla programação foi realizada com shows de artistas nacionais e locais e muito espetáculo. Após 3 décadas sem uma restauração de grande porte, o Teatro Arthur Azevedo volta a receber o público. Fundado em 1817, o espaço é um dos teatros mais antigos em funcionamento do Brasil e, ao longo de mais de 2 séculos, recebeu grandes nomes da cultura brasileira, consolidando-se como um dos principais palcos do país. Na cerimônia de reabertura, contou com as apresentações das cantoras Zizi Posse. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu, de quem me houvesse. E a maranhense Alcione. Debaixo da pele de gata, eu escondo uma loba, pois estou amando sua mulher, de um homem só. Nossa Senhora, é a expectativa de ver esse teatro reabrir com a beleza dele exposta, porque o Teatro Arthur Azevedo é uma joia daqui do Maranhão e o maranhense tem orgulho dessa obra, desse teatro e também da história dele, A restauração preservou as características históricas do prédio e modernizou a estrutura.
O teatro passou a contar com novos sistemas de iluminação, sonorização, climatização e segurança, além de diversas adequações de acessibilidade para tornar a experiência mais inclusiva. Todo adaptado para a acessibilidade, tornando o teatro assim mais democrático, mais humanizado. Então a gente está com um novo sistema de ar-condicionado novo, cortina nova, carpete novo, a sua fachada está toda iluminada. A gente ganhou um sistema de som e de iluminação cênicas novas. A gente está entregando o fosso da orquestra e o elevador da orquestra, que estão desativados há 18 anos. A reabertura é marcada pela força da música. A apresentação da Orquestra Filarmônica do Maranhão em um cenário que volta a receber a arte com toda a sua grandeza. Para nós que somos músicos, assim, a gente ansiava muito por esse momento de ter a nossa própria orquestra. Como eu falo sempre, é uma orquestra que a gente chama agora de nossa, né? Então a gente tem agora a nossa orquestra e os músicos estão muito felizes e a gente pretende também que o público se sinta também acolhido e feliz, né? Recentemente a gente postou um vídeo com as músicas do Maranhão, né? A gente trouxe o Maranhão para dentro da orquestra. Palco de histórias, encontros e grandes apresentações, o Teatro Arthur Azevedo volta a acender as luzes para o futuro, sem perder de vista o passado. Um patrimônio que segue aberto para a arte, para os artistas e para o público. Adoro sua mão atrevida, seu delicioso. Segunda-feira é dia de Fala Comunidade e hoje nós vamos mostrar uma iniciativa que vem da região Itaquibacanga, aqui em São Luís, mais especificamente do Anjo da Guarda. Você vai conhecer um projeto que oferece diversas atividades, como aulas de música, dança e cursos profissionalizantes para ajudar na geração de emprego e renda. A história de um bairro é escrita e contada pela vida de seus moradores. No caso do bairro Anjo da Guarda, essa narrativa é contada com movimento, ritmo e pertencimento. Por isso, o Fala Comunidade de hoje veio conhecer o Grêmio Cultural e Recreativo Anjo da Guarda. E é nessa toada que o professor de música Nato Silva explica como a cultura maranhense vivenciada pelos moradores pode ser essencial no exercício de cidadania. O projeto ele se destina a mostrar para os alunos os ritmos brasileiros, né? Que o Brasil é diverso, diversificado. E a gente busca esses ritmos também no Maranhão, né? Por ser um estado plural, né? Uma cultura bonita, linda de se mostrar, né? Então, os nossos ritmos maranhenses estão presentes, como o Bumba Meu Boi, né? Que é nossa maior conquista, né? Eles vão também apresentar o Bumba Meu Boi, né? Até como forma de eles saberem, né? Da existência, de saberem como se executa, por que existe o Bumba Meu Boi, porque faz parte da nossa cultura. E a influência do projeto vai além do incentivo à música. É como se fosse uma casa, num ambiente acolhedor e onde muitos puderam crescer cada vez mais. Hoje a Flávia Andressa é diretora-geral do projeto e dá continuidade a um trabalho sustentado há décadas pela mãe, a dona Rosalina Lobato. Eu sou fruto dessa instituição. Então, eu estou aqui desde antes de eu nascer, minha mãe foi diretora daqui, presidente durante muitos anos. Então, acaba que nós, como família, temos quase que uma missão, né? Uma vocação de estar aqui, dar continuidade no trabalho. E a minha casa, durante muitos anos, foi aqui direto. Eu passava o dia inteiro aqui com a minha mãe e acaba que eu conheço tudo. Eu conheço cada lugar daqui, eu conheço cada história, cada aluno, cada assistido que a gente tem hoje. E isso faz total diferença para mim, que estou hoje dando continuidade a esse trabalho tão importante de 51 anos. Aqui tem 51 anos, gente. Um legado que também é mantido por quem cresceu dentro da instituição. Ex-aluno da escola, hoje professor, o Flávio Miro foi convidado pela própria Rosalina para retornar ao Grêmio e ajudar a formar novas gerações. Em 87 eu fui aluno daqui, né? Mas eu nunca perdi a conexão com a escola, porque eu sou um professor apaixonado, um professor aquele professor que acredita, né? Como
A educação sendo um grande agente transformador de vidas, né? Mas o Grêmio vai além da educação e da música. As atividades reúnem crianças, jovens, adultos e idosos em projetos que fortalecem a qualidade de vida. Minha saúde foi muito melhor, Toda a minha pressão que era alta, eu melhorei demais. O Grêmio também conta com aulas de luta, creche e horta com plantio e colheita de legumes, que contribuem no sustento de famílias atendidas pela instituição. Além disso, o ateliê de costura também funciona como espaço de aprendizado técnico e empreendedorismo, onde as mulheres são capacitadas em costura criativa e transformam o aprendizado em oportunidade de geração de renda. Nós temos algumas máquinas industriais. A ideia aqui é que as mulheres possam ser capacitadas para fazer costuras criativas. Então, essas costuras, elas podem vender essas costuras e ter uma renda. Então, a ideia é de economia circular. E a gente hoje tem uma loja no Ceprama, inclusive, que é oriunda da fabricação de tudo que essas mulheres fazem aqui. O resultado desse trabalho aparece nas histórias de quem passa pelo Grêmio, como no despertar do gosto pela música. Prima chamada Eloá, ela tocava violão. Aí eu fiquei com vontade de tocar violão e pedi para a mamãe para poder tocar violão também. Aí eu vim para cá. Diferentes histórias, diferentes gerações, mas um mesmo propósito: fazer do Grêmio um lugar de acolhimento, aprendizado e transformação social para toda a comunidade do Anjo da Guarda. E chegou o momento da gente conferir as principais dicas para você que deseja se destacar ainda mais no mercado de trabalho. Está na hora do quadro Concursos e Oportunidades com John Rayen. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão abriu processo seletivo para curso de formação de oficiais 2027. São 25 vagas para o cargo de cadete bombeiro militar, destinada a candidatos com ensino médio completo. Durante o curso, o aluno receberá bolsa de mais de R$6.000, além de auxílio alimentação. Durante o curso, o aluno receberá bolsa de mais de R$6.000, além de auxílio alimentação. As inscrições podem ser feitas até 24 de julho pelo site da UEMA. Para mais informações, confira o QR Code na tela. A Polícia Militar do Maranhão também abriu processo seletivo para o curso de formação de oficiais 2027. Ao todo, são 40 vagas para candidatos com ensino médio completo. O curso será em regime de internato e dedicação exclusiva com subsídio pago aos cadetes. As inscrições seguem até 24 de julho pelo site da UEMA. Para mais informações, confira o QR Code na tela. O Conselho Regional de Educação Física do Maranhão abriu concurso público para cargos de nível médio e superior. As oportunidades são para São Luís, Caxias e Imperatriz, com vagas imediatas e cadastro de reserva. Os salários chegam a mais de R$ 5.500, além de benefícios. As inscrições podem ser feitas até 5 de agosto pelo site do Instituto Quadrix. Para mais informações, confira o QR Code na tela. E agora é hora de falar de futebol no quadro É Gol. E quem está aqui com a gente é Ana Letícia Ferro nesta segunda-feira. Ana Letícia, tudo bem com você? Porque eu acho que com os brasileiros não está nada bem, né? Luísa, boa tarde. É um prazer estar aqui. Infelizmente, para falar de coisas tristes da seleção brasileira, mas a Copa do Mundo ainda segue rendendo muita coisa. E aí a gente começa falando, Ana Letícia, do triste fim, né? A gente pode dizer assim, então, da seleção brasileira no Mundial. Infelizmente, não é o começo que a gente gostaria para esta segunda-feira, mas realmente faltou vontade da seleção brasileira, jogou com mais raça contra o Japão e a Noruega, sendo bem sincera, da análise do desempenho deles ontem, não era um adversário muito difícil.
O Brasil perdeu muitas chances de gol, foram vários erros individuais, mas que começaram justamente com essa falta de vontade. Então, o pênalti errado do Bruno Guimarães não era para perder aquele pênalti. O próprio Vini Júnior não ter batido também foi um problema. O Endrick perdeu um gol feito. A entrada do Neymar foi muito precoce para mim. Acho que na outra partida contra o Japão foi já no final, tem toda uma movimentada. Felizmente, ainda teve o pênalti dele, né? Foi pelo menos para o placar não ficar tão feio, um 2-0. Mas ainda assim foi muito cedo para colocar o Neymar. Enfim, muitos erros generalizados, porque falta coletividade na seleção brasileira. Foi um erro que a gente comentou lá no início do programa, das outras participações. Falta coletividade, falta entrosamento. A gente viu, inclusive, a ausência de tentativas de furar a defesa norueguesa, que também não estava bem equipada. Era realmente muito à base do improviso também, falando um pouco do lado da Noruega. O Ryan, se foram 2 ou 3 vezes no máximo, tentou furar, entrar na área. Enfim, ficou um jogo muito lateral, com poucos passes. Realmente o Brasil fracassou nessa partida. E no começo da expectativa pré-Copa, não achava que o Brasil chegaria tão longe. A gente conversou nos bastidores, realmente a força que o Brasil tinha não era para chegar tão longe, mas foi criando uma expectativa. A gente foi se animando com o Japão, até com o empate do Marrocos, depois não ficou tão feio assim, mas enfim, chegou no ponto que fomos eliminados, o que é muito triste. Mas bola pra frente, ainda tem muita Copa do Mundo pela frente. A Copa segue, né? Mais ainda falando de eliminação, Ana Letícia, a gente teve aí outras eliminações, uma que chamou bastante atenção foi a de Cabo Verde. A gente viu também um movimento muito forte dos brasileiros se unindo para torcer aí por Cabo Verde. Fala um pouquinho dessa eliminação pra gente. Olha, Luiz, a parte mais bonita disso tudo é que Cabo Verde estreou em 2026 na Copa do Mundo e realmente chegou muito longe. Por um lado, também contra a Argentina, o maior rival do Brasil. Então, o Brasil realmente se uniu pelo Cabo Verde. O Cabo Verde, que não facilitou para a Argentina, mesmo sendo estreante, chegou longe, segurou o placar de 3-2. Outras grandes seleções mais favoritas fecharam em 1-0, 2-0. Mas Cabo Verde lutou até o fim, o que foi muito bonito de se ver. Foi uma partida bonita, apesar das faltas que não foram marcadas a favor de Cabo Verde. Foram mais faltas em favor da Argentina, a arbitragem que segue sendo muito polêmica nessa Copa do Mundo. Mas ainda assim, Cabo Verde lutou até o fim, foi uma partida muito bonita de se ver. Outra seleção que também foi eliminada, mas ainda fez uma boa campanha, foi a seleção do Paraguai, que foi eliminada pela França com um placar magro de 1-0, mas ainda assim o Paraguai segurou muito. Também eliminou a Alemanha, o que foi muito histórico, né? E decisivo também para o Brasil, que ficou feliz com essa eliminação. Então, assim, México também, falando das seleções latinas, o México foi eliminado pela Inglaterra, assim como Cabo Verde tentando lutar até o fim contra uma favorita. Foi um jogo difícil. A Inglaterra, que apesar de sempre pipocar, né, no termo assim, futebolístico no final, realmente a Inglaterra ainda está segurando e fez um bom jogo contra o México, eliminando a seleção que era uma das sedes de 2026. Mas a Copa continua, Ana Letícia, inclusive com grandes estrelas, gente. A Ana Letícia discorda um pouco disso. Com grandes estrelas em campo, hoje tem partida, né, Ana Letícia? Isso, uma partida histórica, né? Às 4 da tarde, Espanha e Portugal. Histórico pelo, até a brincadeira na internet, tratado de Tordesilhas em forma de jogos de futebol. E realmente, grandes estrelas, Cristiano Ronaldo, que é o grande nome de Portugal, mas ainda assim eu colocaria a Espanha como favorita, porque a Espanha movimenta o jogo com vários nomes. O Cristiano, ele puxa o jogo para si? Sim, mas no caso da Espanha, na falta de um Yamal, a gente tem outros nomes que podem tocar essa partida, inclusive não só de finalizações, mas também outros que movimentam, como o Cucurella, o próprio Rodri, que fazem o jogo andar para frente, e tivemos outros marcando, o próprio Pedro Porro, enfim. A Espanha tem mais chances, fez uma campanha que começou tensa, com empate 0-0 com Cabo Verde, mas foi crescendo e segue com uma das favoritas. É o primeiro jogo de hoje, tem mais um jogo, certo? Isso, às 9 horas da noite, Estados Unidos e Bélgica. Os Estados Unidos, que voltando àquele tópico da arbitragem polêmica, a FIFA revogou um cartão vermelho que foi marcado por Balogun, o atacante dos Estados Unidos, marcado no jogo contra a Bósnia. Ele foi expulso e, por isso, era para estar de fora do jogo com a Bélgica. Mas a FIFA voltou atrás, aproveitou uma brecha no regulamento, o que está sendo bem criticado até pela Confederação Europeia de Futebol. Enfim, uma polêmica gigantesca, mas ele vai estar hoje no jogo contra a Bélgica e a tendência é realmente uma vitória dos Estados Unidos, porque a Bélgica não está em sua melhor forma e também com todas essas decisões da arbitragem, a tendência é realmente dos Estados Unidos avançar. É isso, Ana Letícia, obrigada por suas informações. É uma felicidade ver mulheres comentando muito bem o futebol. Obrigada, Ana Letícia. Muito obrigada, Luiz. É sempre um prazer. E a gente termina o JTV UFMA de hoje por aqui. Para rever esta e outras edições, basta acessar as nossas redes sociais ou ainda o nosso canal no YouTube. A gente se vê!